Perfeito. Vou pegar um gancho do que o senhor falou, que uma das causas foi o desejo de fazer algo pela comunidade. Isso. Algumas coisas que o deixam indignado. Posso perguntar o que te deixa indignado na sociedade atual? O que não deixa. Muito. É mais fácil falar sobre o que não deixa. Da sociedade, nós vivemos uma época ainda, século XXI, onde a vida, muitas famílias não têm acesso à água potável, não têm acesso ao saneamento básico. Né? Qualidade de vida ainda, mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E um país dividido, um país que não consegue avançar, não consegue ter uma pauta de médio e longo prazo, um país não consegue se programar para o futuro, não consegue, enfim, superar mazelas que nós sabemos que existem há muito tempo. Né? E eu começo, por exemplo, com a questão da justiça. Né? Para mim, a justiça é a base de tudo. Eu tenho convicção disso, não só para advogado, minha vivência da ordem. Se nós temos, por exemplo, o índice de criminalidade que nós temos altíssimo, né? Essa criminalidade, para mim, decorre da impunidade, do senso de impunidade. Perfeito. Que incentiva as pessoas, né, a continuar praticando crimes. E é tão falada a reforma do Código Penal que nunca sai. E eu digo o seguinte, nós já tivemos muitas reformas processuais. Uhum. O Código de Processo precisa de uma reforma, penal precisa de uma reforma ampla, mas tivemos um monte de modificações, como tivemos o Código de Processo Civil, como tivemos o Código Civil, o Código Penal. Adaptações, né? Sabe o que está faltando? Novas realidades. A meu ver, mudança na justiça. Sim. Né? Quando vemos uma justiça, por exemplo, que o juiz ainda tem direito a férias de 60 dias. E aqui na região, a maioria das comarcas da região é comarca inicial. Sim. A maioria das comarcas não tem juiz. Quando tem, o juiz fica 1, 2 meses. Isso. Aí o juiz que vai ficar 1, 2 meses, não é crítica ao juiz, porque o juiz que vai ficar 1, 2 meses, ele vai tentar fazer com que o processo ande, mas que contato que ele vai ter com o processo, ele vai dar um despacho para movimentar um pouco o processo, mas... Completamente impessoal, sem participação. É, né? Isso, sem conhecer a comunidade, sem estar lá. O processo comandar significa o seguinte, é pegar o processo, conhecer o processo, presidir a audiência de instrução, para colher as provas, para dar sentença no processo que ele conhece. Como é que o juiz vai dar sentença no processo que ele vai ficar 2 meses na comunidade? Para mim, isso tudo é algo que faz com que nós vivamos um país muita criminalidade, um país muito dividido, um país onde não se respeita as pessoas nos seus direitos mais básicos. Né? E aí eu começo pela questão da reforma do judiciário. Reforma da estrutura política do Brasil. Não é só reforma política. A reforma política é básica, mas reforma da atitude das pessoas. Né? Sim. Eu exemplifico. Tenho falado sobre isso. Qualquer país presidencialista, nosso país é presidencialista, mas tem que lembrar que a Constituição foi feita para ser parlamentarista. Nós estamos construindo uma base jurídica para o sistema parlamentarista. Sim. Onde o eixo do poder é o parlamento. Sim. Né? No último minuto, por uma negociata que foi feita... Prevaleceu o presidencialismo, mas uma base parlamentar. Uma parlamentarista. Então, nós não construímos nem o presidencialismo bem feito, com um sistema de freios e contrapesos, Isso. e nem o parlamentarismo. Então, só para um exemplo, para não me alongar. Qualquer país presidencialista, inclusive os Estados Unidos, que tem uma Constituição muito enxuta, proíbe alguém eleito para o parlamento de servir ao executivo. O Brasil não só permite, como estimula. Então, o que acontece? Presidente, governador ou prefeito. Quando ele assume, a primeira coisa que ele faz, ele pega os principais lideranças partidárias, oferece para eles cargo, Sim. ministério ou secretaria, onde ele vai ter orçamento, Sim. onde ele vai ter cargo comissionado, que é um outro absurdo. Sim. Poder de sedução do Poder Executivo é gigantesco. Sim. Vai montar sua base de apoio no Legislativo assim. Só que é o seguinte, a população elegeu um Congresso, elegeu uma Assembleia Legislativa, elegeu uma Câmara Municipal. Na primeira semana já há alteração na composição, traindo o voto do eleitor. Isso. E aí o que acontece? Com isso, ele consegue cooptar uma parcela do parlamento, e o parlamento deixa de exercer a segunda função dele. O parlamento tem 2 funções relevantíssimas, iguais. Legislar e fiscalizar atos. Perfeito. Ele deixa de fiscalizar atos porque as lideranças estão cooptadas. Mas veja isso eu insisto. No plano municipal não estou
Não é esse governo, é no plano Sim. municipal, estadual Era e federal. isso que eu ia dizer agora. A gente está falando de um problema aqui que é praticamente todo o nosso sistema eleitoral em todas as esferas Tem essa Mas qual a sua municipais. sugestão? Isso. Qual a sua sugestão? É isso. Porque eu já combate debati com isso. amigos esse assunto assim. Minha sugestão é fazer como exaustivamente. acontece em qualquer regime presidencialista. Proíbe, altera a Constituição, o eleito tem que cumprir mandato. Se ele se afastar do mandato, ele perde o mandato, mas ele está proibido de ocupar cargo no executivo. É simples assim, como qualquer país civilizado do mundo, país democrático presidencialista, inclusive nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a vedação expressa, não pode. O sujeito que é eleito para o parlamento, eu sou eleitor, eu tenho milhares de candidatos para o parlamento. Eu vou escolher um para servir, para me representar dentro do parlamento, não é para ele ser ministro, para ser secretário. Mas os nossos presidentes, com exceção do atual, todos não vieram do parlamento. Acho que o Lula foi. Mas é diferente. O sujeito que ele vai cumprir o mandato dele. Ele vai ser eleito vereador, deputado estadual, federal, senador. O senador 8 anos, os outros 3 cargos 4 anos. Ele cumpre, acabou o mandato dele. Se ele quiser se habilitar para o executivo, ele se habilita para o executivo. Ele disputa uma nova eleição. Não, mas como é que o que não esse pode conchavo aí acaba? Proíbe. Então, mas aí é que tá. Como os outros países. Eu perguntei uma vez para o senador Bernardo Cabral, meu amigo, querido senador, que foi o relator da Constituinte. Falei, senador, não podia, como é que ficou isso? Medida provisória, não tem sentido. Medida provisória num país presidencialista não tem sentido, não tem país presidencialista onde o presidente legisla. Eu estou citando exemplos que são... porque, veja, num regime parlamentarista, tem sentido alguém eleito para o parlamento ocupar a função de Estado. Sim. Ele deixa a função dele de parlamentar para ocupar a função do governo. Mas se não Eu for acho que ele, a é o do dúvida- partido, é o presidente do partido. Eu acho que a dúvida aqui Mas é a não seguinte. muda o eleitor, não traz o eleitor. Se o presidente do partido, se o João, se a Maria, que não são parlamentares, ocuparem esse cargo, é direito deles. O que não pode é alguém eleito para o parlamento trair o eleitor, Então. virar as costas para o eleitor para ocupar o cargo no executivo. E sabe o que acontece? Não, mas eles viram eles não precisam ocupar cargo. Eles deixam de fiscalizar por outros motivos. Mas você começa a sanear essa situação vergonhosa, de mazela, tirando os espaços onde isso é permitido. Eu estou citando esse espaço, poderia citar outros. É que esse espaço para mim é muito claro. Né? O sujeito que é eleito para ser parlamentar, para ser deputado federal, para ser senador, deputado estadual, vereador, ele se comprometeu com o eleitor dele. Ele tem um dever de fidelidade com o eleitor dele. Ele não pode, no dia seguinte de eleito, simplesmente virar as costas para o eleitor e assumir cargo, porque ele sabe. Por que ele vai assumir cargo? Porque ele sabe que naquele cargo... Não é o maior dos problemas, doutor Não Marcos. estou dizendo que é o maior dos problemas, eu estou dizendo que é um dos problemas. Eu tenho um monte de problemas para colocar. É que o problema é muito maior o conchavo, entendeu? Na verdade, a Sim, minha é ele que dúvida vai é- assumir, mas ele é dono da pasta, ele vai nomear todo mundo. E o conchavo, ele não vai fiscalizar, ele vai Mas votar você com a começa... situação, ele vai ser situacionista. Não, aí outra coisa. Você citar sobre Não, o a minha oposicionista, dúvida é a seguinte. no democracia funciona assim. Eu quero né? saber se uma vez eleito, o senhor tem condições e apoio para fazer essa mudança. Isso é reforma política. Sim. Isso É disso que a reforma. gente está falando, de uma coisa muito ampla, porque a gente tem um sistema instaurado. Aí, né? aí é um pouco... Eu vou lhe chamar de Luciano, eu não vou chamar Claro, de doutora. não, fica à vontade, imagina. Fábio, né? Isso. Estamos entre amigos. É assim, primeira coisa, qualquer um assumir compromisso. Né? Você começa Sim. assumindo compromisso, ou rompe o compromisso que assume. Eu não me veria, jamais, eu tenho um limite aqui da legislação, eu não quero ultrapassar o limite da legislação, mas eu diria o seguinte, eu como cidadão, não admito que alguém que eu vote para ser parlamentar, que abra mão dessa representação em troca de um cargo no Poder Executivo. Sim. Não admito. Segundo, é possível mudar? É possível. Primeiro, levando consciência, fazendo com que a mídia conheça o problema, com que a mídia possa É o que nós estamos fazendo aqui, isso, abraçar o problema, né? Conscientizar o cidadão e fazendo com que o cidadão, através das entidades que o representem, pressione o Congresso para mudar. Sim.
Ulisses Guimarães foi meu professor de Direito Constitucional. Opa. O melhor professor que alguém poderia ter. E ele dizia, né, que não há o que político mais tema do que o povo. Do que o povo unido. Nas Do que eu ruas, voto. né? Do que o povo nas ruas. É. Né? Povo unido. Nós vimos em 2013 aquele momento, talvez o momento mais, aquele momento de Os 20 indignação, centavos. e de indignação, né? É. Talvez o momento popular mais expressivo que nós tivemos desde as Nos Iratajá. últimos anos foi. Sim. Talvez desde as Iratajá, o impeachment do Collor. Que não esse. foi pelos 20 Cara centavos, pintado. né? Sim, Foi a indignação sim. por causa do serviço público. Foi né? a gota d'água, os Foi a 20 gota centavos. Foi a gota É. d'água, né? Que todos nós somos indignados. O que aconteceu naquele parlamento? Numa semana eles aprovaram um monte de reformas que estavam lá paradas há muito tempo. Eu confio na capacidade de articulação das pessoas. Eu acho que nós temos bons políticos, né? E esses bons políticos têm que se organizar, se mobilizar para avançar em temas, porque senão, Tirando o Nós vamos- Centrão, temos bons políticos. eu acho que nós temos bons políticos em todos os Dentro espaços. do Centrão também. Eu acho que nós temos também bons acho. políticos em todos os espaços. Tem gente séria. Eu conheço. Eu tive relacionamento com o presidente da OAB, eu levei muitas pautas, né, da advocacia e da cidadania. Né, e vi muita gente qualificada. Né. É poder articular as pessoas qualificadas para enfrentar esse problema. Esse e outros problemas. Porque nós vivemos hoje numa crise que só está se agravando. Sim. Sim. Se nós olharmos para os últimos 10 anos, já estávamos vivendo em crise, há 10 anos atrás. E a crise era menor do que a crise de hoje. E essa crise, para mim, tem muito a ver com esse modelo de político que nós adotamos. Né? É um modelo que faz com que as pessoas não acreditem na classe política, não acreditem no país, não vejam futuro, e com isso não tenham, não investam, né? O empresário não investe, o consumidor não consegue guardar um pouquinho de dinheiro, porque não tem, e porque se tiver, não acredita que guardar seja o melhor caminho, porque ele não acredita que ele vai Projeto futuro. projeto futuro. Então, na hora que nós começarmos a mudar um pouquinho o país, nós vamos retomar a confiança. E esse Aí a país é gente muito está falando forte. também de um projeto ideológico que envolve o quê? Principalmente educação, que é o que a gente sempre fala aqui. Perfeito. Tudo começa pela educação. Verdade. Só que é uma coisa muito a longo prazo. É verdade. E enquanto isso a gente não consegue implementar e desenvolver, a crise continua, né? Perfeito. E não se começa não nunca, se né? Se tivesse começa nunca. começado há 10 anos atrás. Exatamente. Né? Quando a crise era menor há 15 anos atrás, ainda não nos atingia verdade. a Com essa ponto intensidade. de a gente precisar se movimentar para fazer alguma coisa.